Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Débora e eu queria muito compartilhar algo que Deus falou comigo nessa manhã. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu sou estudante e eu também trabalho e eu também tô fazendo autoescola e eu também faço muitas outras coisas. Então, assim, agora, nesse momento, meu dia precisaria ter 48 horas e eu acho que ainda não seria o suficiente. Então, eu me encontro num momento de muita correria. De estar para um lado para o outro, pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, tendo que resolver muita coisa ao mesmo tempo. E isso tá me sufocando. E eu, no caminho da faculdade, hoje de manhã, eu tava falando com Deus, falando: Senhor, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você me faça manejar tudo da melhor forma. Eu preciso que você me ajude a conseguir lidar, sabe? Manejar tudo ao mesmo tempo. E eu falando com Deus e sentindo essa angústia, sabe? Esse peso, esse cansaço. Porque, de fato, é cansativo. E eu pude conversar com os meus amigos um pouquinho depois da aula, na faculdade, né? E a gente tava conversando sobre como a rotina é pesada. Como a gente chega em casa cansado mesmo. Assim, ao ponto de dormir sem tomar banho. Então, assim, é um cansaço extremo. E conversando com eles, a gente chegou ao ponto de perceber que às vezes a gente compartilha das nossas dores, das nossas dificuldades para algumas pessoas e essas pessoas não entendem, de fato, a totalidade da nossa dor. Às vezes elas minimizam o nosso cansaço. E lembrando disso, o Espírito Santo me trouxe à memória a passagem, o momento em que Jesus fala sobre esse cansaço, em Mateus 11, versículo 28. Fala assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, assim, Jesus, ele falou isso. E ele disse: vocês que estão cansados e sobrecarregados, ele seria o alívio, Jesus é o alívio. E eu pude compartilhar isso, e naquele momento, cara, Jesus tocou no meu coração de uma forma, gente. Porque, cara, eu tava falando aquilo ali pra outras pessoas e era exatamente o que eu precisava ouvir, sabe? Que Jesus é esse alívio. E eu estendo isso aqui porque, cara, Jesus mudou o meu dia a partir desse ensinamento, sabe? Desse momento específico. E eu pude lembrar de todo o esforço que eu tenho feito e como Jesus, de fato, é o nosso alívio. Porque através de uma oração, através de uma súplica, de, cara, algum movimento nosso, sabe? Da gente lançando os nossos temores ao Senhor, a gente lançando as nossas ansiedades a Deus. Cara, Ele cuida disso, Ele cuida do nosso coração, Ele cuida dos nossos sentimentos. E, gente, de fato, Deus cuida dos nossos sentimentos. Eu posso falar isso com toda a propriedade do mundo, porque, assim, eu sei como Jesus me resgatou e trabalhou comigo, principalmente em relação aos sentimentos, sabe? Eu era uma pessoa eu me converti muito cedo, e Jesus, desde o início, tratou muito de sentimentos como solidão, como rejeição na minha vida. E eu pude perceber como Deus vê, Ele enxerga a gente nas nossas dores, sabe? Eu fui resgatada por esse amor que vê. Eu percebi que, tipo assim, Deus existia quando Ele usou uma pessoa pra falar pra mim que, enquanto eu orava, Deus falava pra ela me responder de tal forma. E assim, essa pessoa repetia frases exatas das orações que eu fazia pra Deus, que eu nem pronunciava palavras. Então, assim, aquele ali foi o primeiro momento onde eu percebi que, caraca, Jesus me ouve mesmo. Tipo assim, Ele não só existe como Ele também presta atenção em mim. E eu lembro exatamente, gente, eu me converti muito nova, mas eu lembro exatamente de como era a minha visão de mundo antes de Jesus e depois de Jesus. Era como se eu não tivesse propósito de vida, cara, eu não tinha alegria, na verdade. Era como se todas as dores fossem normais. E é isso, eu sofro por sofrer. Só que com Cristo, cara, o sofrimento, ele vai existir, sabe? A gente vive no mundo, o mundo já é do maligno. Então, assim, a dor, o sofrimento é natural, a gente vai sofrer desse mundo. A gente tem que lidar com isso. Mas com Jesus, tipo assim, não é um peso meu, é um peso compartilhado. E isso no versículo 29, ele fala exatamente isso, sabe? Jesus fala que Ele é manso e Ele é humilde. Ele fala pra gente aprender com Ele,
sabe? E ele fala no versículo 30 que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, sabe? A gente não precisa carregar os nossos fardos. Cara, o fardo de Jesus é muito mais leve. Então, se tá pesado é porque precisa ser compartilhado, precisa ser entregue a Deus, sabe? Ele precisa carregar os nossos fardos e nos ajudar nessa dor que é viver, gente. É cansativo, sabe? Mas a gente tem um Pai presente, a gente tem um Deus que olha para as nossas necessidades, que olha para as nossas dores, que olha para as nossas lágrimas, sabe? Jesus vê, cara, Jesus vê. E ele vê mesmo quando a gente acha que não tá vendo, mas Jesus tá lá vendo. E ele nos alcança, sabe? Ele nos toca a partir disso, ele nos transforma, ele trabalha na gente, nos nossos sentimentos. E, cara, tem um versículo, na verdade tem o Salmo 18, que eu carrego muito pra minha vida. Eu tenho certeza que eu já falei sobre ele em algum vídeo aqui. Mas ele é muito lindo, tipo assim, eu carrego como, cara, a placa, assim, placa. Se meu coração tivesse uma porta física, seria a placa em cima dessa porta. E eu vou ler aqui, porque eu gosto muito desse salmo, muito mesmo. Salmo 18, versículo 2, ele fala assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Cara, Jesus é o nosso refúgio. É literalmente assim, tá muito pesado, tá muito dolorido, cara, tá doendo muito. Jesus não só te entrega um fardo mais leve do que esse que você está carregando, como ele também é o seu refúgio, sua fortaleza, sua torre forte, sabe? Ele é aquele que te guarda, que te protege. Então, assim, se tá doendo muito, cara, entrega pra Jesus, entrega pra Jesus. Isso não é pra ser muito pesado, é pra ser leve, o fardo de Jesus é leve. Então, cara, Jesus é presente, ele se importa com a gente. Ele se importa com a gente, eu até arrepio. Então, viver com Jesus é muito melhor do que qualquer outra coisa nessa vida. Sermos servos de Jesus, conhecer a Cristo, é o tesouro mais precioso dessa terra. É algo que ouro, que prata não compram. A salvação é algo que a gente não tem como comprar, é algo que precisa ser vivido. E, cara, é de graça. É algo tão precioso que é entregue de graça. Isso na mente humana não faz sentido, mas é literalmente a graça de Deus, sabe? Foi Jesus que morreu na cruz para te dar acesso à salvação, a uma vida com Cristo e de forma gratuita. Ele só deseja o nosso coração. Ele só deseja que a gente busque ao Senhor, sabe? Então, cara, o caminho para Deus é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E Cristo deseja todo o nosso coração, por completo. Todos os nossos sentimentos, todas as nossas dores, todos os nossos anseios, nossas ansiedades. Ele deseja nos ajudar a carregar isso. Ele deseja nos ajudar na caminhada, sabe? Jesus é um amigo, ele é um pai, ele é o nosso salvador. E ele nos ajuda melhor do que qualquer outra pessoa. Então, cara, se tá muito pesado, entrega pra Jesus. Ele sabe o que fazer com isso e te ajudar da melhor forma, melhor do que qualquer outra pessoa desse universo.